Fala, galera! Antes de começarmos o vídeo, não se assustem com o tamanho. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição, toda a minutagem por tópico, para que, se vocês não quiserem assistir tudo de uma vez só, vocês assistam pausadamente, beleza? Obrigado e vamos para o vídeo. Tchau, Amit! Sejam muito bem-vindos ao canal Papo Caute mais uma vez. Hoje eu estou aqui com o meu irmão Stefano. A gente, como prometido para vocês ontem, no Giro, que ele apresentou, a gente está fazendo esse vídeo aqui para falar especificamente de 3 clubes que estão sediados na Regione da Ligúria, né, a região da Ligúria. A gente vai falar um pouquinho sobre Genoa, Sampdoria e Spezia exatamente nessa ordem, e a gente vai explicar aí o porquê a gente escolheu essa ordem, mas, como sempre, antes da gente começar a falar sobre o vídeo, pedir rapidamente para que vocês, primeiro, sigam-nos nas nossas 3 redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, é sempre o mesmo identificador, @papocalcio, só procurar lá, que a gente sempre tenta movimentar com as melhores notícias que a gente seleciona lá, e não deixem de seguir-nos. E aí já passo a bola para o Stefano, para ele falar aí do nosso YouTube e a gente começar o vídeo. Tá contigo, Stefano. É isso aí, Enzo. Tchau, ragazzi. Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o Stefano. Hoje vamos para um novo vídeo falando sobre os clubes da Ligúria, né, que estão numa situação um pouco delicada nessa Lega Serie A Team, na temporada 2021-2022. Né? E temos algumas novidades aí por vir, né, esse ano no YouTube. Daqui para frente tem algumas coisas bem diferentes que o Papo Caute vai aprontar para ver se vocês gostam ou não. Mas hoje, especificamente, né, um tema que a gente já está algumas semanas para divulgar o conteúdo, né, porque são clubes que, na verdade, têm uma história, alguns têm histórias diferentes dos outros, né, mais especificamente o Spezia tem menos história, digamos assim, do que a Samp e do que o Genoa. Então, é contigo, Enzo. Então vamos lá. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, né? Quem está chegando pela primeira vez e caiu exatamente nesse vídeo aqui de primeira, seja muito bem-vindo ou sejam muito bem-vindos. Não deixem de verificar aí quem já foi inscrito, verifica se está tudo ok aqui com a inscrição, a ativação de notificações. Quem não for, convido-os a estar conosco, se inscreva e ative as notificações. Curtirem esse vídeo aqui, deixem a curtida para fortalecer aí o YouTube, poder espalhar o nosso trabalho para mais pessoas. Se vocês também puderem ajudar e compartilhar com o nosso trabalho para os amigos de vocês, a gente agradece demais. E vamos lá, Stefano e eu vamos falar especificamente de Genoa, Sampdoria e Spezia. Vamos falar nessa ordem justamente porque essa é a ordem inversa em que esses clubes ocupam na tabela classificatória da Lega Serie A Team da atual temporada, a temporada 21-22, né? Genoa hoje é o vice-lanterna da competição. A gente vai começar pelo Genoa. Já vou passar a bola para o Stefano já fazer as primeiras considerações dele. Genoa hoje em 19º, né, com 12 pontos em 22 jogos. Foram, ao total, apenas uma vitória, 9 empates e 12 derrotas, 45 gols marcados, 20 gols marcados, 45 sofridos, menos 25 de saldo, né? Então, assim, uma campanha péssima. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates, uma situação, digamos, não condizente com a grandeza histórica do Genoa, né, Stefano? Vou passar a bola para você fazer os primeiros comentários, mas já deixar aí que a última medida de desespero do Genoa foi demitir o então técnico Shevchenko, que estava a 11 jogos à frente do comando técnico da equipe, e essa é a deixa para eu te passar a bola aí e você fazer os seus primeiros comentários aí. Exatamente, Enzo. O Genoa, que tem 9 Scudettos,
A gente até citou nessa ordem que é um pouco irônica, né? O que está mais lá embaixo é o que tem mais história. Tem 9 títulos italianos. Pouca gente sabe disso até. Mas o Genoa é uma equipe histórica no Calcio, né? E vem passando por maus bocados, né? E seguindo à risca a cartilha do rebaixamento. Na verdade, o Genoa, no início da temporada, né, até a gente, muito foi comentado, até aqui no Papo Calcio, nos debates que a gente fez com outros meios, com outros canais, que o Genoa iria fazer uma boa campanha, né? Contratou o Maximovic, que é um excelente zagueiro, outras contratações chamaram muita atenção, outras manutenções também no elenco, para no final das contas o Genoa acabar sendo uma equipe que não montou um elenco, né, decente, falando assim de forma correta e direta, para disputar alguma coisa que não fosse a luta contra o rebaixamento. E a mudança de técnicos talvez seja o principal, assim, a principal questão desse Genoa, que realmente não mostra evolução partida após partida. O Shevchenko chegou e, observando as partidas do Genoa, dados momentos até tem alguma evolução tática, né? Melhorou muito também na reposição, no contra-ataque, o Genoa, né? Na partida após partida. Contudo, né, tem a grande questão, né, que o Genoa se tornou uma equipe envelhecida, né? Mas não é envelhecida em relação única e exclusivamente à idade de seus jogadores, mas jogadores que já não dão certo já há algum tempo e são mantidos no elenco do Genoa. Isso foi ano após ano, temporada após temporada, e hoje vemos o Genoa, por exemplo, atuar no ataque com o Mattia Destro, né, que até ficou muito conhecido como o cara do gol de garrafa, né? Que foi até muito engraçado, que ele pegou uma garrafa, marcou o gol com uma garrafa na mão. Temos alguns outros jogadores que são insistências, né? O Sturaro, eu acho o Sturaro um bom jogador, mas permanece nesse elenco como capitão ainda. Pode jogar bem, pode jogar mal, continua o Sturaro. O setor defensivo, que sofre muitos gols, né? 45 gols, é a segunda pior defesa do campeonato, né? E o Genoa tem uma vitória apenas, 9 empates e 12 derrotas. É uma equipe totalmente inconstante, né? E mostra pelo número de vitórias, uma vitória apenas. Mostra que a equipe não tem o potencial para vencer. O máximo que consegue é empatar seus jogos. Isso diz muito, né? O elenco como um todo acaba sendo um elenco fraco, quando no início da temporada não parecia tão fraco assim, apesar do Genoa ser o décimo, é o 14º, né? 15º, desculpa. É 14º ou 15º de investimentos, né, para essa temporada. Sim. Né, acima do Spezia, que é o melhor colocado do clube da Ligúria, né? Mas o Genoa precisa realmente, nesse mercado, dar uma movimentada ainda maior, né? Contratou, né, o Oshigard, né, zagueiro do Brighton, que é até um bom jogador, jogou bem na sua estreia, só que na última partida tomou 6-0 da Fiorentina, né, Enzo? Sim, vale reforçar que o Oshigard foi quem fez o único gol da partida contra o Milan, né? Foi ele que fez o gol de cabeça, que abriu o placar, né? Tava ganhando o jogo, tomou um empate, a partida foi para prorrogação e aí o Milan conseguiu ganhar o jogo, né? Além dele, Só um teve adendozinho, Enzo, que eu esqueci até de citar, só para você continuar. Vou dar outro exemplo do que eu estou falando do elenco. Uma substituição que foi feita foi a entrada do Felipe Caicedo. O Felipe Caicedo não dá certo há 6 anos. Ele está, assim, não discuto a qualidade do jogador, mas é um jogador que não está em alto nível já há um tempo e foi contratado como um reforço. Ele poderia tanto dar certo quanto dar muito errado. E o que está acontecendo? Que está dando muito errado, né? Quando ele veio da Lazio, ele já não estava mais sendo aproveitado na Lazio, justamente por ele não estar mais no seu bom momento, né? Que o fez ir até a Lazio, né? É bem o que você falou, ele está seguindo muito à risca a cartilha do time que tem intenções de ser rebaixado, né? Já
contratando excessivamente jogadores que já não estavam em fases tão boas assim nos clubes de origem. Por exemplo, o Maximovic, que veio do Napoli, até quando ele veio, ele já não estava assim tão mal, mas não foi nem de longe o Maximovic que o fez ser contratado pelo Napoli. Muitos problemas com lesões. Bom, contrataram também como você bem disse, o Caicedo, que também não estava no seu auge mais. Então, assim, a O cartilha já Touré, que começou também não deu certo, o volante, que era até bom o volante do Nantes, também não está tendo nenhum destaque. O Hernani, que foi rebaixado com o Parma. O Assim, Ekuban também, o atacante, que veio da Turquia. algumas contratações equivocadas foram começando a ser feitas logo no começo. E aí, no desenrolar do campeonato, teve a troca de gestão, né? O Genoa foi feita uma aquisição por um grupo de investidores e resolveu-se depois trocar o treinador e colocar o Andriy Shevchenko, né? Só que o Andriy Shevchenko, obviamente, o elenco não estava, né? Não estava ao que ele entende ser a filosofia dele, né? Ele herdou um trabalho de outro treinador. Então, ele teve aí, óbvio, ele teve 11 jogos no geral, só teve uma vitória à frente do Genoa, que foi contra a Salernitana numa Copa, na Copa Itália. E no campeonato italiano no total, foram 9 jogos, com 6 derrotas e 3 empates, nenhuma vitória. Então, assim, é complicado. Mas, nessa janela agora de inverno, deu-se a entender de que a diretoria iria bancá-lo e ia começar a fazer movimentações de mercado para tentar formatar o time ao que ele entende ser o time que ele precisava para empregar a sua filosofia. Muito bem, começaram a contratar. E dessa vez eu acho que até fizeram contratações pontualmente, se fosse o Shevchenko mantido, boas contratações. Heft na lateral direita é um bom jogador, demonstrou isso no Young Boys. O próprio Yeboah, né, que foi contratado para o ataque, bom jogador, segundo maior artilheiro italiano na Europa, depois do Tiro Immobile. Está se movimentando no O mercado, mas Calafiori aí... também, o lateral esquerdo promessa da Roma, né? Sim. Que se torne realidade, né? E se recupere junto, se recupere não, né? Evolua junto com o Genoa. Mas foi Mas aí... interessantíssima a contratação. Né? Johan Vasquez, a Sim. manutenção do zagueiro Johan Vasquez também. Mas aí resolvem trocar o treinador, né? Então, e aí agora trocam o certo pelo duvidoso, porque até então estava certo o ítalo alemão, o Labadia, né? Labadia, Labadia. e que agora não vem mais, e agora estão dizendo que ou vai ser o Rolando Maran, ou então o David Nicola, que os dois são treinadores notabilizados por salvar times e não por fazer trabalhos duradouros. Então, assim, é aquela cartilha, né, do desespero batendo na porta e você faz primeira coisa que vem na tua cabeça, você faz no desespero, né? Então, assim, é complicado, porque era um time que não vem demonstrando melhoras significativas e o tempo vai passando, né? A gente já viu essa história com o Parma na temporada passada. Você vai inchando elenco, não tem comando técnico, você não sabe para que vertente você tem que ir. E quando você viu, a corda já está no pescoço e o time já foi, né? O time já afundou. Então, assim, Exatamente, foi até uma coisa que até foi citada. O Heft foi contratado, lateral direito, porque não tinha lateral direito de origem no elenco. Isso é incrível. Como é que você vai montar um elenco sem um lateral direito de origem? Ele foi contratado e já virou titular porque não tem outro. É simples. Era outra tática utilizada, até acho que pelo Genoa, eram 3 zagueiros. Mudou com o Shevchenko, ficou com quatro jogadores atrás e não tinha lateral. Teve que improvisar. Um elenco formado assim realmente é mais um item da cartilha. É muito complicado de lidar e observar um time assim. e fora que algumas lesões também têm atrapalhado. O Rovella, que era até uma revelação no time, assim, é um dos poucos que ainda conseguia se salvar, está lesionado. O próprio Voltou Hernani, que em agora, né? algum... Ficou no banco na última partida, né? Mas está Isso. voltando. O próprio Hernani, que em alguns momentos chegou a ajudar a equipe, também está com problema de lesão. É complicado, né? Também. Quando o Mimo Cristito, né, o capitão da equipe, está aí
para renovar, não sabe se renova, se vai ficar. Vai Então, encerrar a assim, carreira, não sabe, né? Tá confuso. tá muito complicada a vida do Genoa. É difícil, né? Porque é um time que tem a sua história, o primeiro campeão da Itália. Inclusive, a gente tem aqui a série dos campeões italianos que a gente retrata. A gente já falou do Genoa. A gente vai colocar aqui no card para vocês olharem aí. 9 títulos italianos, um título de Copa. Então, assim, é complicado. É uma história que está sendo rebaixada, né? Então, vamos ver o que essa diretoria, que parece não estar sabendo direito o que está fazendo no momento, mas vamos esperar para ver se alguma coisa acontece de bom para tirar o Genoa nessa fossa que, diga-se de passagem, não é de hoje que o Genoa flerta com esse tipo de situação, né? Há algumas temporadas já que o Genoa vem mal e perigando, né? A exemplo do time que está lá hoje com o Genoa dentro da zona de rebaixamento, que é o Cagliari, mas o Cagliari não é o cerne da questão nesse vídeo, né, Stefano? Exatamente. Só para Não. finalizar, eu acho que realmente o Genoa precisa mudar um pouco esse pensamento, né, de culpar o treinador e não se culpar, né? Não observar que os erros no início foram da diretoria. Não vai ser o treinador que vai fazer um time que não funcionava funcionar de uma hora para outra. Contratam-se jogadores e se dispensam técnicos. Chega um técnico que não se adapta àquele jogador contratado não serve mais. É bem complicada a situação do Genoa. Mas vamos passando agora para outro clube da Ligúria, né? Um clube também muito importante ao Calcio, né? O futebol italiano, o futebol europeu como um todo, que é esse clube aí que está com a malheta, que é a Sampdoria. É a Sampdoria que está na 16ª colocação, né? Em 22 jogos, 5 vitórias, 5 empates e o mesmo número de derrotas do Genoa. Isso leva a crer que a Sampdoria esteja um pouco melhor, né, que o Genoa, só que, como um geral, é mais do mesmo erro, né? A montagem do elenco foi feita de uma forma que acabou não ajudando, digamos assim, a Sampdoria a desenvolver o seu futebol. Jogadores que saíram fazendo falta, jogadores que chegaram não suprindo as saídas, né? E isso acabou prejudicando um pouco o início de campeonato da Sampdoria. A Sampdoria que, assim, até estava mostrando uma evolução, né, Enzo? Mas aí apanha para a Juventus por 4-1. Então é bem complicado. Eu queria que o Enzo falasse um pouco sobre essa primeira imagem que tem da Sampdoria. Contigo, Enzo. Bom, então, primeiro, eu acho que assim, a derrota de hoje para a Juventus, não o placar expressivo que foi, até o placar expressivo que foi, a gente consegue entender. Primeiro porque a Sampdoria estava muito desfalcada, né? Muitos desfalques, Quagliarella fora, Damsgaard fora, Ekdal fora, Yoshida fora, o próprio Aldeiro, que é, para mim, o maior destaque da equipe hoje, é o goleiro, o Aldeiro, que é muito bom goleiro. Não é de hoje que a gente fala que o Aldeiro é um dos 5 melhores goleiros da liga. Fora também, então, assim, é complicado você jogar com um time bem desfalcado, sem o seu treinador, porque o Roberto D'Aversa acabou de ser demitido, né? Ontem ele foi desligado da Sampdoria. E é complicado, você vai jogar na casa do adversário, um adversário que já está começando a reencontrar os seus melhores dias, né? Você vai todo desfalcado, cheio de problemas, então a derrota de hoje era perfeitamente entendível, óbvio que o placar escancara algumas outras coisas, mas seria ia ser um fato muito surpreendente para mim se a Sampdoria chegasse lá com o time todo, né? Todo remendado e conseguisse, né, se impor e vencer a Juventus lá, enfim. Mas o histórico, né, o histórico da Sampdoria até aqui, quando se resolveu trocar o Ranieri pelo D'Aversa, eu lembro de eu ter falado isso, inclusive, com o André, que é o administrador da página Samp Brasília. Um abraço para ele, diga-se de passagem, uma pessoa muito gente boa, vive trocando comentários com a gente lá no Twitter, que, assim,
em tese, a filosofia da Sampdoria, em tese, não estaria sendo totalmente desfigurada, porque o D'Aversa e o Ranieri, eles têm uma linha de pensamento de filosofia de futebol que tendem a ir na mesma direção, óbvio, cada um com a sua particularidade. O Claudio Ranieri gosta muito mais de olhar a parte defensiva, né, e fechar mais, compactar as linhas e ter um time mais defensivamente eficiente. O Roberto D'Aversa é um pouco menos, só que ao mesmo tempo ele é um pouco mais incisivo no jogo objetivo, ou seja, o time sabe em tese atacar mais, vide aquele timaço, não um timaço, mas um time eficiente que foi o Parma na primeira passagem dele, quando tinha o Kulusevski, o Bastoni, o Gervinho jogando bola. Só que o D'Aversa não conseguiu fazer esse time jogar, ele conseguiu desarrumar a defesa, principalmente na primeira parte do primeiro turno. A quinta pior defesa. Quinta pior defesa do campeonato. Tinha muitos problemas. Jogadores que não erravam tanto começaram a errar demais. O Yoshida é um caso. Eu lembro de 3, 4, 5 jogos seguidos do Yoshida fazendo bobagem no jogo e comprometendo. Mesmo com o Aldeiro sendo um goleiraço, você ficar comprometendo a tua defesa o tempo todo, o teu goleiro o tempo todo sendo colocado à prova, uma hora a bola vai entrar, né? Então, assim, eu acho que o D'Aversa, de novo, não consegue implantar o seu sistema de jogo. Ele conseguiu bagunçar o que minimamente o Ranieri deixou de legado para ele, que era uma defesa mais ou menos arrumada, e ele não conseguiu potencializar o que era para ele fazer. Óbvio, ele pegou um Damsgaard, por exemplo, que tinha tudo para ser o cara da Sampdoria nessa temporada. Depois que ele voltou da Eurocopa, ele sumiu e agora está até lesionado. O meio-campo da Sampdoria é uma bagunça sem fim, você não sabe quem arma, quem marca, falta gente para ajudar na compactação defensiva, mas também falta alguém para fazer a bola correr de forma cerebral. Só para não me alongar aqui rapidamente, eu já vou passar a palavra para o Stefano. E, para finalizar, depende muito do talento individual do Candreva, que é um jogador veterano, já há 34 anos, óbvio, está jogando muita bola, é um dos destaques da Sampdoria, mas tem 34 anos e não dá para você ficar exigindo do cara todo jogo, apesar de ser um muito bom jogador, você exigir que ele resolva todos os jogos, né? E lançando uma polêmicazinha, só um adendo que você está falando, eu sou a favor de Candreva na repescagem para Euro, para a Copa do Mundo. Eu sou a favor dele, mas continua. Candreva é muito bom jogador, eu gostava dele, creio que você também, né, Stefano? Desde a época que ele era lá jogador do Livorno, muito bom jogador, mas 34 anos, né, cara? Não dá para você ficar toda hora jogar em função do jogador um dos mais experientes do time, assim, em idade, e você exigir dele que ele carregue o time, óbvio. Ele é um cara até que tem um físico para 34 anos acima da média, né? Mas é complicado, né? É um time que notoriamente falta ali alguém mais qualificado para distribuir a bola, parar, pensar um pouco a jogada. O jogo é muito incisivo, muita correria, muito lançamento longo. E vamos ver aí que estão dizendo que o Marco Giampaolo agora está fechado com a Sampdoria para ser o próximo técnico do time. Vamos ver, né? Como é que o Giampaolo ele que vai deu muito certo na própria Sampdoria, né? Exatamente. Ele ficou 3 anos na Sampdoria, que foi o time que ele mais treinou. E vamos ver se ele vai conseguir, com esse elenco que está aí, que é um elenco moldado para um outro estilo de futebol que não é o estilo de futebol que ele pensa, ele consegue fazer esse time jogar bola, né? Porque está faltando. A Sampdoria está devendo muito. E contratou agora, por exemplo, o Tomás Rincon, que em tese é um jogador para tentar ajudar a resolver o problema que o D'Aversa piorou um negócio que não era ruim, que era o sistema defensivo, sendo que hoje também tem um problema sério na criação de jogadas. Então, vamos ver aí como é que a Sampdoria vai fazer para se movimentar no mercado para tentar resolver os problemas que tem. E aí eu passo a bola para vocês, Stefano. Enzo, eu concordo com tudo que você citou. Um agravante que, na verdade, é um agravante até próximo ao do Genoa, né? São as contusões. A Sampdoria
conviveu com algumas contusões desde o início da temporada, né? Convive com a ausência do Aldeiro, né? O Yoshida, que é um excelente zagueiro japonês, o Ekdal, excelente volante, muito bom jogador sueco, o Valério Verri, né? Que é o meia central, né, da equipe, que até chegou a ser titular, e as duas principais ausências é o Damsgaard, que apesar de não estar numa boa fase, é o Damsgaard, é um jogador muito promissor, e o Quagliarella, né, que é a dupla do ataque vovô junto com o Caputo. O que acontece na Sampdoria é o que eles não imaginavam, mas todos já imaginavam, né? Foi muito engraçado falar sobre o ataque vovô, só que o ataque vovô chega uma hora que vai precisar de mais alguma coisa, né? É muito simples você pensar que tanto o Caputo quanto o Quagliarella, eles jogando sozinhos, ou o Quagliarella ou o Caputo, eles sabem das limitações provenientes da idade. Eles sabem que não vão precisar se movimentar tanto, porque o time pode jogar por eles. Agora, os dois juntos, fica mais complicado. Você perde um jogador na criação, e isso talvez tenha sido um problema na Sampdoria. E a má fase do Damsgaard sobrecarregou o Candreva. O que a gente esperava do Damsgaard nessa temporada, depois da Eurocopa, se tornou o Candreva com 34 anos. Ou seja, a Sampdoria se bagunçou. Aí começou a depender do Gabbiadini, começou a depender, surpreendentemente, do Torregrossa, que foi uma coisa que assim, eu não entendi muito bem, porque ele foi contratado como destaque do Brescia. Chegou na Sampdoria, quase não foi utilizado. Jogou essa última partida, né, que foi a dita surra, né, que até foi ontem a partida contra a Juventus, e saiu a notícia que o Torregrossa está indo para o Pisa. Ou seja, não era útil, foi útil, agora sai. É uma coisa que, sério, e mostra muito também da montagem do elenco da Sampdoria. Não era utilizado, não servia, serviu, agora pode sair. É isso que, não, na verdade, não existem peças de reposição. Existem peças que estão lá. E isso foi prejudicando, jogo após jogo, a Sampdoria, e como eu disse, às vezes parece que vai evoluir e acaba tomando um tombo e parece que volta tudo do início. E aí vai, empata um jogo, ganha outro jogo, perde tudo do início. E isso é mais um item muito importante da cartilha do rebaixamento, que a Sampdoria precisa abrir o olho. E se continuar nesse foco, fazendo contratações nem tão gigantescas assim, o Rincon achei que foi uma contratação bem interessante, né, porque é um jogador que está um tempo no Torino, se destaca muito, apesar de já ter 33 anos. O André Conte, né, para lateral direito, um jogador que estava encostado no Milan, mas é indiscutível a capacidade do Conte, pode se desenvolver bem na Sampdoria, apesar de achar que não é o problema principal da Sampdoria, lateral direito. E o Magnani, né, que era o zagueiro do Verona, chega para resolver os problemas da Sampdoria, o Magnani? O que você Fez acha, pênalti Enzo? hoje. Fez pênalti hoje. Exatamente. Os três jogadores que foram contratados. O Conte até chegou a fazer gol, né? Fez o gol, inclusive, da Sim. Sampdoria. E foi um gol bonito. Foi um gol bonito, mas também contou com o Alexandre. Alexandre. E o Rincon distribuindo butinada, né? Do jogo E como é um pouco peculiar do Rincon quando ele também estava sozinho na proteção à defesa, né? Isso é muito complicado. É um esquema tático que não sei se o próximo treinador, que provavelmente vai ser o Gianpaolo, vai comprar esse barulho. De 3 zagueiros, 5 meias, né, sendo com 2 alas e 2 atacantes. Mas vamos ver. Deixa eu só pontuar as minhas últimas 2 considerações aqui. A primeira é quando você falou do Damsgaard, que está ausente. Eu acho que está ausente desde o final da Eurocopa. Da semifinal da Eurocopa, ele está... Não, mas cheguei a falar isso. Ele está ausente. A gente esperava, quando ele voltou da Eurocopa, não apresentou absolutamente nada. Deixou o futebol todo na Eurocopa. Acho que jogou tudo nas costas do Candreva, que é um senhorzinho de 34 anos. Eu acho que a lesão agora só foi um motivo para dizer que ele está fora, porque ele já estava fora mesmo, corpo presente mesmo. E a outra consideração é agora o Gianpaolo já chega com... As notícias dizem aí que já vai chegar recebendo um primeiro presente, que é o Stefano Sensi, da Internazionale, que está praticamente fechado. Até foi citado no Giro de Notícias de ontem, se não me engano, de anteontem. De anteontem, do dia 17.
E O foi realmente Stefanussense uma que... coisa surpreendente, né? Vamos ver se o Stefanussense Exato. responde, E o à sua nova oportunidade na carreira. O Stefanussense, que em tese, né, o talento a gente sabe que ele tem desde lá de quando ele surgiu no Sassuolo, né? De fato, quando eu digo surgiu, quando ele explodiu, né, no Sassuolo, ele tem um talento enorme, é um jogador, de fato, é o jogador que precisa hoje no elenco da Sampdoria, que não tem, é exatamente esse jogador que a Sampdoria precisa, que é aquele cara que quando a bola cai no pé dele, ele sabe exatamente a dinâmica do jogo que é necessária, acelerar, desacelerar, pensar em quem lançar a bola, passe longo ou passe curto. Agora, o problema do Sense ele não está tendo sequência na Internazionale por conta de excessivos e seguidos problemas físicos, né? Um jogador que se lesionou demais nessa passagem pela Internazionale. É um jogador que teve chances com o Conte, mas não conseguiu ter sequência. Vamos ver como é que ele chega na Sampdoria. Em tese, ele chega para vestir a camisa, ser o titular absoluto da equipe ali e ajudar a Sampdoria, ainda mais com o Gianpaolo, que gosta de jogador desse estilo. Isso se o Sainz realmente jogar, né? Exatamente, mas vamos torcer para Infelizmente, que ele chegue, né? Que ele chegue com aptidão física para jogar e ajudar a equipe. É um jogador que eu que, até além de citei, né? O tudo, Sainz foram 11 lesões desde a temporada 2019-2020, um total de 273 dias sem jogar. é quase um É ano, né? muita coisa. Quase um ano Quase um ano sem todo jogar. fora. Só de Pois lesão é, aí, muito feriado, né, para ele. Mas, é uma pena, porque infelizmente, ele ia para a Eurocopa, tá? Foi outra coisa que eu até citei. sim, Ele ia para a quando ele Eurocopa e voltou. foi cortado por lesão. Quando ele voltou da sequência de lesão lá atrás da Internazionale, ele engatou uma sequência boa aí de uns quase 6, 7 jogos, assim, jogando em alto nível, sendo importante para a Inter. Cogitaram ele, aí ele se lesionou de novo. É triste, porque é um jogador muito talentoso, Muito talentoso mesmo. ajuda em todos os componentes ali que o jogo precisa e ainda é bom na bola parada, né? Então, assim, ele é um jogador de fato que caberia em muitos times da Série A, inclusive. O Sim. problema dele é que ele, infelizmente, ele não está conseguindo fisiologicamente estar bem, né? Para poder ajudar a equipe que ele está defendendo no momento. Então, essa era a minha segunda e última consideração acerca da Sampdoria. Passo a bola para você, se você tiver mais alguma, senão a gente passa para o Spezia. As minhas considerações são bem pontuais. É o que você citou, a Sampdoria precisa de um organizador no meio campo, assim como outras equipes, mas não são o cerne do assunto desse vídeo. Né? Precisa também utilizar melhor o elenco, que eu acho que tem muitas peças que não estão sendo bem utilizadas. Né? Um exemplo, contratou o Magnani tendo do Dragusin no banco, que eu acho um zagueiro até superior ao Magnani. E, de resto, já que vai se desfazer do Regosta, que contrate um atacante de área que seja um pouco mais jovem e que faça a função do Caputo e do Quagliarella. Demais, tem muito mais a dizer sobre a Sampdoria, é ver o que o Gianpaolo vai fazer, esperar para ver. Né? Então, a gente chega, enfim, ao último clube da Ligúria, que joga a Lega Serie A Team. Vamos falar do Spezia, que dos três citados é o que hoje está numa posição mais confortável, inclusive perdendo uma posição que para a Udinese, porque estava momentaneamente na 14ª posição, perdeu agora há pouco, à noite, saiu a notícia de que um dos 2 jogos que a Udinese tinha adiado, que era inclusive contra a Salernitana, o juizado desportivo deu um referendo favorável à Udinese e a Udinese ganhou a partida por WO. Por consequência disso, somou 3 pontos na tabela de classificação, voltou a estar à frente do Spezia na 14ª. Então, o Spezia agora, nesse momento, está na 15ª posição, uma posição à frente da Sampdoria, com 22 jogos disputados, 6 vitórias, 4 empates e o mesmo número de derrotas da Sampdoria e do E do Genoa. Genoa, 23 gols marcados, 42 sofridos, saldo negativo de 19, 22 pontos. Como eu disse, nos últimos 5 confrontos, aí ele é o melhor dos 3. Nos últimos 5 confrontos na Série A,
foram 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Vamos ver aí o Spezia com o Thiago Motta, que está oscilando pra caramba, mas momentaneamente ganhou aí um oxigênio para sobreviver. Vamos ver se consegue manter essa pegada até o fim. Passo a bola para as suas considerações, Stefano. O Spezia, né, que chamou muita atenção na última temporada, a gente até conversou bastante com vocês aqui sobre isso. Surpreendeu porque ninguém esperava, né, do Spezia. Surpreendeu pelo estilo de jogo ofensivo, né, sempre buscando o gol, né, mas não com a capacidade de um elenco para isso, mas mesmo assim buscava sempre tiveram excelentes resultados. Nessa temporada parece que chegou, né, agora a se reencontrar, digamos assim. O Spezia voltou ao futebol praticado na última temporada, né, em alguns momentos, não digo em todos, que senão estaria melhor na tabela. Venceu o Milan, surpreendentemente, no San Siro, né, na última rodada, né, mais precisamente ontem, né, anteontem, desculpe, na segunda-feira. Ganhou por 2-1, né, uma virada surpreendente para cima do Milan. Eu acho que o Spezia, de certa forma, eu posso falar que o Spezia deu uma melhorada boa no elenco, né, da última temporada. Contratou bons jogadores, né, para substituir alguns outros que não renderam tanto, apesar do Spezia ter feito uma campanha interessante na última temporada. Só que, se você for olhar a tabela, você não observa tudo que a gente está falando agora. O Spezia, curiosamente, os 3 times que a gente citou da Ligúria, 12 derrotas no campeonato. Os 3 times estão entre as 5 piores defesas do campeonato. Só que, um outro exemplo, o saldo do Spezia é pior do que o da Sampdoria. Apesar de estar na frente, o saldo é pior. Então, os 3, o que a gente quis fazer com esse vídeo é mostrar para vocês que, apesar das posições do Spezia estar melhor, os 3 estão mal. O Spezia não está se destacando a ponto de ser o destaque do campeonato, porque está na 15ª colocação. Mas, observando o elenco, realmente o elenco do Spezia, com as contratações feitas no início da temporada, tudo como foi manejado, o Maggiore, né, que até foi o tema de um texto aqui do Papo Caute lá no Mundo Esportivo, ainda é o destaque da equipe, né? O Maggiore é o capitão, inclusive, do Spezia, aos 23 anos. Né? Isso diz muito, né, sobre o que é o Maggiore. E o Maggiore, ele conseguiu alguns jogadores para dividir essa atenção, né, que existia nele. Só que, por exemplo, para essa temporada, né, para atual o mercado de inverno, o Spezia não contratou ninguém até agora. Isso é um dado bem curioso, né, de uma equipe que não está tão bem assim no campeonato, mas que também não está se movimentando. E, assim, eu esperava mais do Spezia, admito, desde o início da temporada. O Spezia, que tem o penúltimo investimento, né, na temporada. Só tem o melhor investimento que a Salernitana, que todo mundo sabe o que está passando na Salernitana. Então, assim, é um pouco confuso, mas eu não sei o que esperar, Enzo. Sinceramente, o Spezia, o Thiago Motta até fizeram uma brincadeira, um meme lá na Itália, né? E botaram a vitória, o resultado do jogo, e o Thiago Motta com a camisa do Internazionale comemorando, né? Então, mas o Thiago Motta, para mim, faz o trabalho para início de carreira, né? Porque está no início ainda, querendo ou não, tem poucos anos de carreira. É um trabalho interessante, mas que eu não sei nem o que observar sobre esse trabalho, porque o Spezia, eu acostumei a ver o Spezia e agora estou vendo o Spezia um pouco diferente, que não está dando certo. Contigo, Enzo. A questão do Spezia para mim é a mesma questão, só que com algumas diferenças para a Sampdoria quando se trocou o Ranieri pelo D'Aversa, né? Na verdade, o Spezia não chegou a trocar o Vicenza italiano pelo Thiago Motta. A Fiorentina fez uma oferta para o Vicenza italiano. O Vicenza italiano foi treinar a Fiorentina, que hoje, inclusive, tá lá brigando por competições europeias.
muito do porquê explica-se o momento que o Spezia viveu na temporada passada de nos surpreender e tal, era justamente, ao meu ver, o técnico que tinha, que era um técnico muito bom, o Vincenzo Italiano, apesar de ser da nova geração, um técnico novo, mas com ideias muito boas, estilo de futebol que ele bota as equipes dele para jogar é um estilo que particularmente me agrada demais. Então, assim, e é um cara que consegue encontrar algumas soluções. Vídeo que ele fez com a Spezia na temporada passada, em que o Maggiore apareceu e apareceu muito bem. O Pobega, que a gente fala muito, que hoje é uma realidade no Torino, que pertence ao Milan, está emprestado no Torino, também foi um dos destaques no Spezia na temporada passada. O próprio jogador que hoje está de volta ao Spezia, que fez o gol contra o Milan, o Agudelo, também era um dos caras que era um dos bons destaques do Spezia na temporada passada. Tinha o Léo Senna, não sei se você lembra, Stefano, do Léo Senna, era também Mas inclusive está o no Léo elenco, Senna ainda está no elenco. ainda tá no elenco, né? Então, assim, além dele, tinha um outro jogador. Inzola, você chegou a citar? Não, Inzola não cheguei a citar, não. Tinha um outro jogador, que agora me fugiu o nome, que era um outro jogador sul-americano, era argentino, se eu não me engano. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, me fugiu, mas daqui a pouco eu lembro. Quando você estiver falando, eu vou pesquisar aqui. Que também era um outro destaque do Spezia com o Vincenzo Italiano. Desses nomes todos citados, perdeu o Pobega, perdeu esse jogador que eu não lembro o nome, o Agudelo perdeu, mas voltou, e o Maggiore continua sendo o nome do técnico da equipe, né? É o capitão, é o líder técnico dessa equipe, mas, para mim... Você está citando o Nahuel Esteves, né? Isso, Nahuel Esteves, ele mesmo. Também era um destaque ali. Inclusive, o Spezia chegou a ganhar do Milan na temporada passada no seu estádio, né? Então, assim, era um time muito bem treinado, não que agora não seja, não acho o Thiago Motta um técnico ruim, mas o estilo é muito diferente, ao meu ver, do que era com o Vincenzo Italiano, do que é com o Thiago Motta agora. E eu acho que isso, para mim, explica muito do porquê o Spezia oscila demais nesse campeonato e corre sérios perigos. Na temporada passada também corria, mas mas o futebol era diferente. o futebol era diferente. Era mais agradável de ver o time do Spezia, para mim, pelo menos, e para você, era mais agradável de ver o Spezia da temporada passada jogando. Além disso, o Provedel, né, que também a gente citou muito na temporada passada, era umas gratas surpresas, né, do campeonato. Apesar de ter seus 27 anos, já é um jogador que, de certa forma, está pronto, mas era um jogador que se mostrava a Série A naquela temporada com o Spezia, e nessa temporada não está tendo tanto destaque, apesar de ter feito algumas partidas muito boas, continua tendo um nível de um bom goleiro. Mas, de fato, para mim, se eu tivesse que resumir aqui, eu acho que é o estilo do Thiago Motta, para mim, que eu acho que ainda é o que pesa um pouco mais para a campanha do Spezia. Não está sendo tão boa quanto foi. E, inclusive, ele já foi questionado em alguns jogos. Chegou a torcida, chegou a questioná-lo na saída de treinamento lá, ou você ganha, ou o negócio vai ficar feio para você aí. O Thiago Motta falou que... Sendo bem sincero, se tivesse apanhado para o Milan, estava demitido. Né? Esse jogo foi a sobrevida, eu acho, para o Thiago Motta. Então, assim, é uma situação que também não é a das piores, mas também não é das mais confortáveis. Mas o Spezia, momentaneamente, ainda tem um pouco mais de respiro do que os outros dois rivais da Ligúria. E aí eu passo a bola de novo para vocês, Stefano. Eu acho que concordo, né? Gênero, número e grau. E eu acho que, definitivamente, dentre as três equipes, talvez o Spezia tenha até equipe menos conhecida, talvez com jogadores até nem tão com tanto potencial quanto tanto do Genoa quanto da Sampdoria. Mas é uma equipe que aprendeu a jogar junto, né? Apesar de não jogar tão bem, mas aprendeu a jogar junto, coisa que não aconteceu nem com o Genoa nem com a Sampdoria. E eu citei o Maggiore, mas no início do mercado tiveram contratações bem interessantes, né, do Spezia. Teve o Borabia, o Kovalenko,
né? A dupla do Toulouse, né? O Antich Ionian, né? O lateral. O Nicolau, que também não mostrou ainda o que veio, se destacou no Empoli, mas não vem jogando tão bem assim no Spezia. São alguns jogadores que se esperavam muito e ainda se espera alguma coisa deles, mas que não estouraram ainda, né? São jogadores que eu acho que, por exemplo, o Daniele Verdi, né? Foi recontratado, né? Voltou ao futebol italiano. É um ótimo jogador, mas também não é de chamar tanta responsabilidade. E eu digo assim, de verdade, que o principal problema do Spezia hoje primeiro, é um homem-gol. O Spezia, o ataque do Spezia relativamente não funciona nem um pouco bem, né? Por exemplo, o ataque da Sampdoria, o ataque vovô, é melhor, tem melhores números do que o ataque do Spezia. O artilheiro do Spezia é o Ghiazzi, né? O ponta, que é um excelente jogador, né? O Ghiazzi. E o centroavante, que é artilheiro, é o Nzola, que é reserva e tem 2 gols apenas. Para Só vocês um terem ideia do que eu adendo. estou falando. Hoje é o quarto pior ataque da competição. Sim. Quarto pior ataque. E o atacante titular, né, o Manache, tem um gol na temporada, não é isso? O Manache só tem um gol no campeonato. Então, por que o Nzola é banco e o Manache? São coisas que o Thiago Motta, acho que nem ele consegue explicar. Né? O trio de ataque que deu certo na última temporada, o Agudelo, o Nzola, né, e o Ghiazzi não joga mais junto. Né? Por que não bota? Se deu certo. Um ataque muito rápido, muito dinâmico. Por quê? Porque precisa de um meio-campo. O Maggiore sozinho não consegue. É muita coisa só para o Maggiore jogar. E o Maggiore acaba fazendo várias funções ao mesmo tempo. Tem o Bastoni, que eu acho que é um bom jogador, apesar do Bastoni estar jogando fora de posição, né? Que o Bastoni é lateral esquerdo, está jogando como volante e meio atacante até. Então, acho que faltam alguns reforços. O Spezia não está se movimentando. Eu acho que precisaria, sim, alguém para dividir a função com o Maggiore ali, para não sobrecarregar o Maggiore na construção de jogadas. Precisa de urgente, mais do que nunca, de reforços para a defesa, porque a defesa bate muito cabeça, né, em determinados momentos durante a partida. Tem até o Erlich e o Nicolau, que eu acabei citando, mas é uma defesa muito, muito jovem. Os dois têm 23 anos apenas. E as outras opções todas são muito jovens. Tem o Kior, que tem 21 anos. O Christoph, 22. O Bertola, da base dos Pets, tem 18. A defesa do Spezia, surpreendentemente, é a defesa mais jovem do campeonato, se não me engano. Né? No quesito zagueiros. Não tem nenhum zagueiro acima de 23 anos. E eu acho que precisa realmente de um defensor mais experiente ali para dar um acerto melhor ao setor defensivo do Spezia. É contigo, Enzo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido ser, apesar dos quase 50 minutos de vídeo, que a gente tenha conseguido ser objetivo em todas as nossas argumentações, né, acerca do que a gente entende serem os pontos que explicam as fases ruins, né, dos 3 times da Ligúria, principalmente Genoa e Sampdoria, que estão piores, né? Não que o Spezia esteja, minha Nossa Senhora, que fase boa, mas... E deixem aí os comentários aqui embaixo, no campo de comentários, o que vocês acham, se vocês concordam com a gente, se vocês discordam, o que vocês pensam de diferente, o que vocês acham que a gente poderia ter falado que a gente, de certa forma, não abordou. E, no mais, a gente agradece mais uma vez a todos, principalmente os que aguentaram ficar até o fim do vídeo, mas vocês, seguidores, que nos dão força para continuarmos com o nosso trabalho, né, Stefano? E aí, mais uma vez, vou pedir para que vocês, primeiro, nos sigam nossas 3 redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @PapoCáutio, é sempre o mesmo identificador. Confiram se vocês estão inscritos, se está tudo certinho aqui embaixo, se a ativação de notificações está tudo ok. Se vocês não forem inscritos... Curtam os vídeos, né? Principal também. Curtam os Sim, com vídeos. certeza. Se vocês gostaram desse ou de qualquer outro dos nossos vídeos, tem bastante conteúdos aqui. Sai metralhando curtida lá em todos eles.
Se puderem, ajudem a gente, compartilhem com os amigos de vocês, né? Não é isso, Stefano? Isso mesmo. Se inscrevam, se vocês não forem inscritos, ativem as notificações, aquilo que vocês já sabem. No mais, eu vou me despedindo por aqui, vou passar a palavra para o Stefano. Agradeço demais a todos vocês mais uma vez. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. É um vídeo longo, mas quem sabe quer saber do momento atual dos clubes da Ligúria, confira aqui com a gente, né? A gente trabalha muito com isso, a gente desenvolve tudo isso, isso tudo é feito para vocês. Nós passamos dias e dias montando pautas, né? Procurando os assuntos que interessem a vocês, e não é diferente com esse vídeo. Tem muita coisa nova ainda a acontecer com o Papo Couch, temos algumas novidades também para anunciar, lives, bate-papos com outros meios, com entrevistas também. Vamos buscar o lado dos torcedores, né? Trazer os torcedores para os nossos vídeos, que eles comentem também especificamente sobre as equipes que eles torcem. Então, vem muita novidade por aí. Eu quero que vocês fiquem ligados. E, para finalizar, isso é Papo Couch. Valeu, galera!